Eu sou Miguel, da Mapa de Talentos. A Érica está aqui com a gente da Semer, do Hospital Santa Catarina de Blumenau, vai contar o case. E a Val, a Simone da Simbólica também está com a gente. Olá, pessoal. Hoje é dia de festa porque é o último do ano, né? É verdade, estamos quase no Natal. Quase no Natal. Eu não deu nem tempo chegou, né? Não deu nem tempo de preparar um brinde para hoje, mas eu acho que é uma bela comemoração poder fechar com um case aplicado num setor que sofreu tanto com isso, e o impacto de fazer aplicar psicologia positiva num setor como esse, num momento como esse, como isso trouxe resiliência. A Érica vai contar tudo, eu não vou dar spoilers aqui. É isso aí. Porque até a gente nem viu, confesso que eu olhei como a voo de pássaro o material dela, então... Isso aí. A gente vai acompanhando. Kleber, bem-vindo. Bem-vindo. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, enquanto o pessoal vai entrando, vamos fazer aquela introdução para mostrar por que a gente está fazendo essa iniciativa, aqui que a gente veio, o que a gente quer construir com isso, né? Então, vamos lá, vou compartilhar a tela aqui. Lembrando que tem o pessoal aqui nos acompanhando pelo Facebook e a gente também já está compartilhando aqui nas nossas redes, tá? Sim, vamos lá. Tem mais gente aí. Okay. Então, turma, é o seguinte, a gente criou esse ciclo que começou lá em setembro, foi, né? 25 de setembro, se não me engano. A gente começou com a Paloma Fuentes, para trazer vários olhares e perspectivas do que é a organização positiva na prática, ou seja, todos são cases práticos, gente que estuda, gente acadêmica que estuda o tema, né? E o que a gente entende por organização positiva, né? E saudável, né? São aquelas organizações que, além de estar na figura do líder acreditar nisso, que elas investem esforços sistemáticos e intencional para gerar bem-estar nos colaboradores. Então, eu vou olhar de maneira ampla isso. Quais são os processos? Quais são até o João que esteve com a gente, o João Pacífico, quais esteve com a gente, o João, quais foram os rituais que são criados para a gente promover aspectos que contribuem para a construção do bem-estar e para trabalhar emoções positivas, trabalhar relacionamentos positivos, engajamento, tudo que está ali dentro do PERMA do Martin Seligman. Né? Então, a gente trouxe, dentro desse conceito, sempre cases nessa linha. E por que a gente quer desenvolver uma cultura positiva e saudável na organização? Então, é um olhar sistemático, que começa no indivíduo... Miguel, Oi? Miguel, desculpa te interromper, mas deixa a gente, uma de nós como anfitriã... Vou deixar. Peraí que eu já... E para a galera ir fechando o mic, porque aí senão a gente não consegue ouvir. Valeu, Miguel. Pronto, Val, tá aí, tá promovida. E aí a ideia é começar do indivíduo, né? Olhar fortalecimento da autoestima, propósito, protagonismo no bem-estar dele. Então, isso a gente trouxe uma coisa muito interessante, que é uma visão que a gente conversou com a Paloma lá no início. A empresa dá ferramentas e condições para que as pessoas trabalhem esses aspectos individualmente. E a mesma coisa eu acho que vale para o líder em relação a repensar o papel, né? Sair daquele modelo de comando e controle, trabalhar mais horizontal, ser mais um facilitador dos liderados dele, ter uma comunicação autêntica, olhar as virtudes ao invés de olhar os gaps. Do ponto de vista da equipe, o que promove a colaboração, harmonizar relacionamentos, o bom humor, focar no que importa, trabalhar aspectos de clima e cultura, né? Então, como é que eu aprendo continuamente, aquela questão de olhar mais os pontos fortes do que o gap, do ponto de vista do cliente também, como é que eu trabalho esse aspecto com os stakeholders. Eu posso imaginar uma coisa que a Érica poderá trazer para a gente, porque certamente deve ter um reflexo
nos pacientes e na família dos pacientes, você trabalhar com essa abordagem dos colaboradores, né? Eu não sei até quanto você mediu isso, mas você deve ter histórias muito bonitas e interessantes em função disso, né? E aí, expansão do propósito, como é que eu impacto a comunidade, as gerações, sustentabilidade, uma visão mais ampla, uma visão sistemática, né? Caminhos. Tem N caminhos. E a gente criou esse grupo aqui para discutir diferentes abordagens, mas é o mesmo fim. Ou seja, o que a gente quer, o que a gente é convicto em trazer isso para as organizações é trazer bem-estar, e como bem-estar contribui para a gente trabalhar melhor em tempos de incerteza, que é o que a gente vai mais viver agora, e poder trabalhar mais em rede. Então, muito se fala em trabalho horizontal, trabalho colaborativo, todas essas ferramentas aqui de diagnóstico para implementação, mensurar resultados e acompanhar, fazem parte disso. Então, não é só mensurar e implementar, ou seja, o que a gente traz com esse aspecto aqui é que tem muita ciência, muita gente estudando isso em diferentes vertentes, em diferentes dimensões, desde o indivíduo para o líder, para a equipe, para a organização, e que isso pode ser implementado. Então, a ideia é discutir esses temas. Eu já vou passar a bola para a Érica comentar, vou pedir para a Val e para a Simone apresentarem a Érica, que é elas que fizeram a ponte, conectaram ela, e contar um pouco do trabalho dela, o que ela tem desenvolvido lá, e aí ela tem bastante coisa interessante para nós conversarmos, tá bom? Pessoal, muito obrigado e passo para vocês, Val, Simone e Érica. Um prazer, uma delícia estar com vocês hoje. Obrigada, Miguel. Muito bom. Bem-vindos todos e todas. Érica, super feliz assim de poder ter você aqui conosco, né? Então eu quero assim muito relembrar, né, o momento em que eu particularmente assim te ouvi, né, no Congresso Brasileiro de Psicologia Positiva em junho de 2018, em que você apresentou uma das práticas, né, que era um programa de desenvolvimento de liderança voltado para a liderança positiva, e fez muita conexão, muita sintonia com aquilo que a gente aqui, Simbólica, Mapa, eu, Val, Miguel, acreditamos, né, que a gente, assim, acho que você também é mais uma entusiasta, né, desse desafio de tornar as empresas um lugar, um ambiente positivo, saudável, de florescimento. E a gente, assim, talvez esperou esses 2 anos, né? E foi maturando, foi namorando, né? Até ter você aqui conosco, não só como uma profissional que atua, né, dentro do hospital, mas também hoje desenvolvendo outros projetos através da CENER e criando aí, construindo com a gente também essa parceria. Então, muito bem-vinda, obrigada por ter aceito esse convite, e tenho certeza que o pessoal que está aqui assim vai ser, né, vai ter aí muito para refletir, para aprender, né, com tudo aquilo que você vai compartilhar com a gente. Então, agora é contigo. Obrigada. Obrigada, Simone, Val, Miguel. É um prazer imenso participar desse ciclo que vocês organizaram tão lindamente. Participei de quase todos, assim, que eu pude, porque a gente pratica, mas a gente aprende muito, sempre, constantemente. Então, sempre que eu posso ouvir pessoas falando sobre isso, sem dúvida, eu aprendo muito. E nessas trocas hoje também, né? O objetivo hoje aqui é falar um pouquinho sobre como foi a implantação desse programa Plantando Bem-Estar no Hospital Santa Catarina, né? Eu atuo como psicóloga organizacional no hospital há muitos anos, e aí desde o ano passado agreguei aí a consultoria CEMER na minha vida para poder atingir mais pessoas, mais organizações além do Hospital Santa Catarina. Então, hoje atuo nas duas frentes. E a gente tem, né, esse programa Plantando Bem-Estar aí agora há 3 anos, e o objetivo hoje é falar um pouquinho sobre esses aprendizados. Eu parei um pouco para pensar assim, nossa, passado esses anos,
o que deu certo, o que foi legal, o que se tu fizesse agora de novo do zero, tu ia pegar diretamente o que tu não ia mais fazer. Então, acho que a ideia é a gente poder discutir isso enquanto instituição positiva, né? E sobre o programa em si, todas as ações, né? Ele é bastante robusto, envolve todos os colaboradores, as lideranças. A gente tem mais ou menos 1.000 colaboradores dentro da instituição, com ações e práticas para todos eles. Então, eu também, aqui a gente não vai falar em detalhe do programa, mas eu fico à disposição aí para em outros momentos a gente poder falar, quem quiser conversar mais de perto, em outros momentos a gente poder especificar, e outras dúvidas que vocês forem tendo aqui para a gente conversar. Eu posso compartilhar a minha tela aqui? Deixa eu parar a minha aqui, aguenta aí. Isso. Eu fiz uma apresentação, pessoal, que no final das contas é mais para eu não ficar até a meia-noite aqui falando com vocês, porque é um prazer enorme falar sobre a psicologia positiva, e aí se eu não tenho a programação, eu tenho medo de falar demais sobre meu amor aí e passar. Então, eu tenho só uma estrutura aqui e a gente vai trocando e conversando. Então, a ideia é falar sobre acertos, aprendizados e a vivência na pandemia, né? A gente está falando de um hospital e que vive ainda, né? Ou tá lá no olho do furacão de tudo que a gente está enfrentando. Então, acho bacana a gente poder falar um pouquinho dessa experiência também. Bom, então a gente implantou, né, o programa Plantando Bem-Estar. Ela teve o início em 2018 e esse início ele foi um início com os gestores, com os líderes, né? Então houve uma série de treinamentos e envolvimento dessas lideranças no tema psicologia positiva, voltada para as organizações, para depois a gente poder atingir os colaboradores. Então, alguns meses depois é que o programa foi implementado, e aí a gente fez a inauguração dele, enfim, né? Fez uma série de coisas, mas primeiro com a minha liderança preparada e entendendo o que seria aquilo tudo. Então, o que a gente vai falar é sobre a implantação desse programa aí, Plantando Bem-Estar. Só para a gente perpassar um pouquinho o programa e entender melhor, né, qual é o objetivo dele, assim, desde o começo. O foco, elevar o nível de bem-estar dos colaboradores. Então, eu comecei a estudar psicologia positiva aí há uns 5 anos e aquilo começou a fazer muito sentido para a minha realidade dentro do hospital, né? E é óbvio que quanto melhor eu tiver o meu técnico de enfermagem, o meu enfermeiro, o meu médico e toda a equipe interdisciplinar, melhor eu vou poder prestar uma assistência para o meu paciente, né? Então, falar de bem-estar é fundamental. E aí, como, né? Como o Miguel falou no começo, a gente tem vários caminhos para poder falar e implementar a psicologia positiva. O nosso caminho escolhido foi utilizar o PERMA como referência, né? O PERMA, então, que vai tratar de emoções positivas, engajamento, realização, propósito e relacionamento positivo. Então, o nosso objetivo basicamente é buscar ter ações com os líderes e com os colaboradores para aumentar o nível de PERMA dos colaboradores. Então, as ações, elas norteiam, né? Emoções, engajamento, realização, relacionamentos, enfim. Então, elas vão ter como foco o PERMA constantemente. E junto com isso, então, como consequência, tornar o HSC Blumenau uma instituição positiva e colaborar para a saúde permanente dessa organização, né? Então, trabalhar aí com essa ideia de organização saudável, que vai trazer o quê? Maior resiliência diante das adversidades, além da geração do bem-estar. Lógico, lá em 2017 nem imaginava eu e nem ninguém que a gente ia precisar tanto disso nesse ano, né? Então depois a gente vai falar o quanto isso foi importante. Eu gosto sempre de falar, né, quando a gente fala de organizações saudáveis, lembrar que quando a gente fala da psicologia positiva na organização, eu estou falando de um equilíbrio importante que vai incluir essas variáveis, né? A qualidade de vida das pessoas, o bem-estar e a felicidade, mas eu também estou falando de produtividade, de resultado, de qualidade, né, como resultado dessa organização e de rentabilidade organizacional como consequência disso tudo, né? Então, lógico que quando a gente fala da rentabilidade do dinheiro,
eu não estou falando do propósito fim da organização, né? E não é assim que a gente enxerga quando fala da organização positiva, mas ela é o oxigênio, sem ela, ela não sobrevive. E aí, quando a gente fala de oxigênio, o ser humano não sobrevive sem oxigênio, mas respirar não é o fim dele, não é o propósito, né? O oxigênio tem que estar lá para ele sobreviver, viver bem, para poder atingir um propósito maior. E é assim que a gente enxerga a organização, né? Mas eu não posso perder o olhar de que precisa ter essa rentabilidade e tudo precisa caminhar muito bem, né? Não é um mundo poliana quando eu falo de felicidade, de bem-estar na organização, né? Eu preciso lembrar que eu estou, sim, a gente vive num mundo capitalista, o dinheiro ele é fundamental, e sem essa rentabilidade a organização não consegue nem implementar, às vezes, algumas ações, né? Então, é importante. E para o hospital também. O Hospital Santa Catarina ela é uma instituição privada, né? Ela atende convênio particular, mas ela é uma instituição filantrópica, então ela também atende através da filantropia atendimentos e exames gratuitos pela prefeitura, né? Mas a natureza dela é essa. Bom, então o olhar é esse, né? Quando a gente fala de organização saudável. E aí, para falar do início, assim, né, dessa implementação, o que eu falaria, assim, para começar a pensar em tornar uma instituição mais positiva? Estudar, estudar e estudar. Estudar que resultados já tem, que pesquisas já tem, que artigos trazem resultados das práticas da psicologia positiva nas organizações e primeiro se convencer de que aquilo ali não é autoajuda, não é uma moeda de troca e não é só algo bonito. É algo com consistência, é algo científico, é algo que a ciência e todos esses artigos e essas pesquisas mostram que 1 mais 1 é igual a 2 e é essa a realidade. Eu sempre falo, quando eu falo com os meus líderes, agora já não tanto, né, mas no começo, quando a gente começou a trazer o conceito psicologia positiva dentro de uma organização, né, mas que história é essa? É pensar positivo, né? E aí vem todas aquelas crenças, e aí eu sempre dizia, gente, isso tudo é lindo, mas ele não está aqui porque é lindo, ele está aqui porque ele dá resultado. E junto com isso tudo é lindo, o resultado é lindo, falar de relações positivas é maravilhoso, é lindo, mas ele não está aqui porque é lindo, porque tem um monte de coisa linda no RH. Nem tudo que é lindo dá resultado, né? Então, o meu conceito dentro da psicologia organizacional positiva e dentro dos recursos humanos sempre foi fugir dessa coisa de mas pessoas, não, tudo pode acontecer. Mas pessoas a gente não consegue ter certeza. Não, a gente precisa ter uma previsão, a gente precisa trabalhar com probabilidade, a gente precisa trabalhar com ciência. E a psicologia positiva caiu como uma luva nesse meu entendimento da psicologia organizacional, né? Um casamento fantástico. Então, o primeiro ponto importantíssimo é estudar, verificar, pegar as coisas palpáveis que já se tem e se convencer de que sim, esse é o melhor caminho para você poder convencer eventualmente a sua organização de aderir, né? Então são algumas perguntas que passeando por congressos e encontros as pessoas trazem, né? Depois a questão de apresentar esses estudos para a direção ou para as principais lideranças, né? Muitas pessoas me perguntam como é que tu conseguiu convencer, né, a empresa, como é que a empresa aderiu a isso? E assim, pessoal, é um hospital, mas é um hospital que precisa que o meu gestor, ele é um gestor administrativo financeiro, ele é formado em finanças, não é assim, mas é um hospital, então é fácil. Não, não é, né? Ele é um gestor que ele olha resultado, que ele precisa de coisas palpáveis, e isso é na maioria das organizações. Como que a gente consegue chegar mais perto desse convencimento inicial, né? Evidenciando que aquilo que você faz traz resultados e que se você precisa de resultado financeiro para sua organização, de fato isso vem através das pessoas. E se eu não tiver as pessoas bem, eu não consigo esse resultado no final. A gente já sabia disso antes da psicologia positiva. A psicologia positiva, ela veio sedimentar isso e mostrar o resultado, trazer a ciência. Então, quando eu falo assim que é mostrar para a gestão que eu só vou ter resultado através das pessoas, isso não é novidade. Mas quando eu trago isso como algo científico, como algo palpável, a coisa começa a mudar de figura, porque você começa a falar a linguagem desse gestor maior que está lá,
né? E aí, quando a gente fala que esse resultado só vem através das pessoas, né? Vem aí, o que tem de novo nisso? Tá, Érica, e aí? A gente já sabe que isso vem das pessoas. O que tem de novo é a ciência que está por trás disso tudo. Então, mais do que você dizer, as pessoas são importantes, é através das pessoas que a gente tem os resultados. Que resultado é esse? Mas quanto de percentual a gente está falando? Isso tudo os artigos já trazem, as pesquisas trazem, tá aí, né? Um aspecto interessante aí, assim, isso tem a ver, talvez, com a realidade, não com a realidade nossa, mas com as pessoas que estavam envolvidas, com os gestores que estavam envolvidos lá no Hospital Santa Catarina. Mas, de novo, o que deu certo lá e talvez seja um outro caminho que possa dar certo para outras organizações. O que aconteceu? Eu trouxe aqui o livro do Florescer, do Martin Seligman, embora eu seja apaixonada pelo Felicidade Autêntica, que é o primeiro livro dele, né? O Florescer, ele rebuscou e trouxe elementos novos para o conceito de felicidade, mas eu continuo, assim, apaixonada pelo Felicidade Autêntica, ele vale muito a pena também. Mas o Florescer está aqui por quê? O que aconteceu quando a gente implementou o programa no hospital? No ano, assim, que eu estava estruturando o projeto, vejam, eu passei assim um tempo estudando para poder de fato dizer, não, agora eu estou pronta para convencer esse povo que esse é o melhor caminho, né? Aí eu fiz o projeto e no mesmo ano o Martin Seligman estava vindo para o Brasil num congresso internacional de liderança, de gestão em São Paulo. E aí eu já tinha me inscrito, eu ia para lá de qualquer forma, imagina se eu ia perder de assistir o Seligman no Brasil. E aí eu falei na minha organização, falei para a minha liderança, falei, olha, tem isso aqui, é um encontro internacional de gestão, e ela achou o máximo, né? Ela super abraça a causa da psicologia positiva. E aí eu falei, vamos convidar o superintendente geral para este evento tão maravilhoso? É um evento de gestão, ele é internacional, né? É um negócio robusto, e ele olhou, achou legal, interessante e foi. No final das contas, quem convenceu ele que a psicologia positiva era o caminho foi o próprio Martin Seligman. Então eu tive assim, né, um caminho super aberto. Depois eu não precisei fazer mais muita coisa, mas fiz um terreno, preparei um terreno para ele poder querer ouvir o Martin Seligman, que ele também nem sabia quem era, né? Mas depois que ouviu o Martin Seligman, foi só sucesso. Mas aí, o Martin Seligman, nesse fórum, ele falou bastante sobre o que ele tem dentro do livro Florescer, né? E o Florescer, ele tem um capítulo onde ele fala sobre esse programa de aptidão abrangente para soldados, que ele aplicou em soldados, que foi desenvolvido através de uma demanda do chefe do programa do Pentágono para os soldados que estavam retornando da guerra. E também se envolveu nisso o ex-comandante da Força Multinacional do Iraque. E o que eles buscaram do Seligman, né? A intenção era criar um exército mais apto física e psicologicamente para enfrentar as adversidades, ou seja, poder buscar e trabalhar a resiliência, né? E aí, o que aconteceu? Assim, fez muito sentido, começou a fazer mais sentido para aquelas mentes mais racionais, né? Meu Deus, se o Pentágono, se os soldados, se o exército viu que isso deu resultado, realmente é algo palpável, realmente não é algo só da fama que às vezes a gente tem de RH, de gostar de abraçar a árvore, só abraçar a árvore, fazer dinâmica, enfim. Saiu um pouco disso e eu fui para, nossa, mas se o exército, e aí eu começo a entender que outras pessoas que tendem a ser mais racionais também aderiram, tiveram resultado e que isso fez sentido lá, por que não vai fazer sentido na minha empresa, né? Então, o superintendente refere muito isso, quando ele fala da psicologia positiva, ele fala, né? Nossa, ele fez isso no exército, ele fez isso com demanda do Pentágono. Então, tem coisas, pessoal, que quando a gente vai estudar, ler, e aí por isso que eu falo de estudar, né? Cada coisa vai fazendo sentido para pessoas diferentes, de jeitos diferentes. E isso fez muito sentido para o nosso CEO, para os nossos diretores, né? Até porque, assim, a gente fala de hospital, a gente fala de médicos que não tem um perfil sempre muito fácil de lidar também, em termos de convencimento dessas questões todas. Então, nossa, se deu certo no Exército, tem que dar certo aqui também, né? Então, é um outro norte aí que eu acho que abre caminho e que facilita. E aí, assim,
Algumas chaves que eu diria assim, quando eu olho para trás e que não podem ficar de forma nenhuma esquecidas em nenhum momento. A base é o trabalho com a liderança, quando a gente fala, né, de programa de felicidade, de bem-estar. Eu não tenho como começar a trabalhar sistematicamente isso sem envolver as lideranças. Elas precisam entender o que é, elas precisam acreditar naquilo, né? Entender o resultado e seguir. Por quê? Depois você vai querer tratar isso com a equipe, não vai fazer sentido com o dia a dia, com a gestão. Então, envolver as lideranças, não só convencer o líder maior, mas também envolver todas as lideranças de base é importante. Às vezes as pessoas me perguntam, Érica, todos os líderes aderiram, né, lá no meu case? Gente, assim, praticamente sim. Eu não posso dizer que tem um líder, assim, este líder ele não gosta, ele não aderiu, ele não acredita, ele não concorda, porque senão não tem como, né? Não tem consonância com a cultura, não roda. Agora, eu tenho líderes que brilham os olhos total, né? E que se ele está de férias, ele quer estar no treinamento mesmo de férias, porque ele ama, ele é apaixonado por aquilo. E tem o líder que está lá, que algumas coisas faz mais sentido para eles, outras nem tanto, mas que ele adere ao negócio. Então também não dá para a gente falar de novo do mundo poliana, de que todos eles amam e a vida deles foi totalmente transformada. Não, mas eu preciso ter todos eles engajados no mesmo caminho, né? E alguns vão ter um time diferente para engajar, né? Alguns, nossa, que fantástico. Outros vão olhar, vamos ver esse negócio. E devagarinho ele vai entrando, né? Então, cada um também vai ter o seu time. E isso aqui que é fundamental, né? Que o Miguel também falou no começo, sobre encontrar as formas de medir esses resultados. Quando a gente fala de psicologia positiva, a gente está falando disso, né? A gente está falando de ciência. Então, eu preciso pensar qual é a minha base de trabalho e como é que eu vou medir isso antes, durante, né? Porque eu não tenho um depois, né? Uma vez que você começa isso, ele não termina, né? Mas como é que eu vou ir monitorando e avaliando os resultados? Então, a gente definiu aí por aplicar algumas escalas, a gente aplicou a escala antes de começar todo o trabalho. A gente tem, assim, por um histórico de pesquisa de clima e de pesquisas na instituição, uma adesão bem bacana. Então, assim, eu tive momentos de aplicar a escala onde eu tive 880 pessoas que responderam, de 1.000. Então, eu tenho, assim, o pessoal engaja mesmo, participa mesmo, isso é muito legal. E então o PANAS, que é uma das escalas que a gente utilizou e utiliza, né, de afetos positivos e negativos, a gente aplicou ela no começo, a gente aplicou ela agora na pandemia, eu vou falar do resultado dela também. Então, escolher as escalas validadas, as escalas validadas para o Brasil, que são utilizadas, e qual é a sua base. Eu quero aumentar bem-estar. Sob qual ótica, né? A gente tem vários autores, a gente tem várias referências, que são algumas coisas que vocês trouxeram lá no começo também. Então, ter isso claro e delimitado é importante, né? E aí a gente fala, assim, da cultura, né? Da cultura organizacional. E eu faço uma relação sempre com a terra, né? Então, a grande questão quando você vai olhar para a sua organização e começar a fazer trabalhos, né, de bem-estar ou voltado para a psicologia positiva a minha terra, ela já é fofa ou ela é uma terra que eu preciso adubar? O que é isso, né? Quando eu falo do HSC, eu trabalho lá como psicólogo organizacional há 16 anos. Então, a gente já trabalha há muito tempo com humanização, com a coisa da importância do colaborador. Então, eu posso dizer para vocês que quando eu trouxe o projeto, eu tinha uma terra já fofa para semear e para plantar e para florescer. Não adianta a gente também achar que essa semente vai vingar de qualquer jeito em qualquer terra, né? A semente, eu preciso plantar ela e também não estou dizendo que, se a terra não está fofa, não dá. Não, só que eu preciso olhar para essa terra, preciso adubar essa terra e devagarinho eu vou semear e aí vai vir uma florzinha, né? Lá no meio do caminho, depois vai vir outra. Então, eu tenho como florescer, né? Mesmo em terra que não está tão fofa. Mas ela vai ter um movimento diferente, uma velocidade diferente. E isso vai ter muito a ver com a cultura organizacional ao qual você está inserido, né? Mas o caminho sempre é o caminho mais direto, talvez, é você poder
está sempre articulado com o CEO, com o principal responsável dessa organização. Ah, Érica, e se eu não consigo convencer? Faz sentido eu fazer algumas ações, né? Ah, eu posso fazer algumas ações para ver se isso vai dar resultado para que eu chegue lá no CEO, né? Porque fazer a psicologia positiva dentro da organização sem que a liderança compre a ideia, não tem como, ela tem que perpassar a cultura organizacional. Mas talvez o caminho ele possa ser diferente, ele possa ser devagar. Ah, eu consigo fazer algumas ações aqui, a equipe gostou, teve um bom resultado, aí o CEO disse, então isso parece que... Pode ser, né? Mas para eu falar de um todo, eu estou falando de cultura organizacional. Então, poder adubar essa terra ou perceber, lógico, se ela já está fofa, eu posso plantar mais sementes ao mesmo tempo e elas vão vingar com uma velocidade diferente, né? Que é o que aconteceu no Hospital Santa Catarina. Assim, a gente já tem a cultura para isso e ela estava uma terra pronta para receber a semente. E aí ela realmente, de fato, floresceu, tá? Gente, eu estou falando sem parar, vocês querem perguntar alguma coisa ou trazer alguma pergunta lá, ou eu termino aqui, depois vocês trazem? Eu aproveitando aí, enquanto o pessoal se anima, uma coisa que, nesse ponto que você fala, eu até comentei no chat ali, você sempre vai achar uma planteira ou uma unidade de negócio que seja fértil para você implantar alguma intervenção para colher um determinado resultado. Como você tem critério de medidas, e a gente está falando o que a gente quer medir, que resultado quer atingir, como é que vai impactar o bem-estar ou o negócio, quando a gente chega numa parte de liderança mesmo, você já traz um resultado. Você tem toda a razão em falar, porque nem sempre a gente vai ter um cenário onde você tem, sei lá, uma floresta inteira ali preparada, um jardim já pronto para poder implementar um monte de coisa. Então, eu estimulo as pessoas a falar, vai procurar, porque mesmo na frestinha do asfalto, como você colocou ali, vai nascer uma flor, né? Como tem aquele poema do Carlos Drummond, né? Então, É isso. é por aí. Tá bom, turma? Vamos lá, perguntem. É a questão de você que está implementando ter a resiliência e a persistência de esse caminho não deu, qual é o outro? E qual é o outro, né? Eu acho que, de forma geral, a gente em RH precisa ter muito isso, né? Nesse momento, esse projeto não vingou, deixa eu deixar ele aqui. Não, deixa eu mudar ele um pouquinho e apresentar de novo. Não, agora não, mês que vem, talvez é melhor. E é assim, se a gente desiste, minha empresa não adere, não vai, né? Não adianta. Então, esse processo, ele é importante. Bom, falando da pandemia, então, né? Como eu falei antes, a gente já estava, então, há 3 anos quase aí nesse processo, já temos resultado de diminuição de turnover, né? Claramente, de aumento no nível de satisfação dos clientes, dos pacientes, né, que o Miguel comentou um pouquinho no começo, inevitável, né, que tenha impacto, vai ter o impacto positivo, então a gente tem um aumento nesse nível de satisfação, a gente tem uma aderência muito maior das pessoas para o desenvolvimento, então quando eu começo a trabalhar com forças de caráter para o desenvolvimento, fica uma delícia, fica mais motivador, eu enxergo que tem uma luz enorme lá no final do túnel, né? Não é mais aquela coisa, ai meu Deus, mas como é que eu vou chegar lá, né? Não, é um prazer chegar lá onde tem que chegar. Então, a gente tem resultados desde assim do primeiro 1 ano e meio do programa, né? E cada vez mais esses resultados se sustentam. Pesquisa de clima, a gente fez uma agora no ano passado e ela teve aumento no percentual final geral, ser ranqueado no GPTW, no Great Place to Work, né? Então a gente passou a ser ranqueado. Hoje, até agora, foi até às 18 horas, a gente teve o ranking das melhores empresas de Santa Catarina para se trabalhar e aí a gente ganhou o prêmio. Então, tudo isso foi acontecendo como resultado, né? Então, a gente tem, sim, muito resultado palpável, lindíssimos, mas aí chegou a pandemia, e aí o que eu sempre falo para eu poder falar de felicidade, de bem-estar, eu preciso primeiro mitigar o sofrimento para depois falar de felicidade, né? E aí, quando eu começo a falar de pandemia, eu falo de um sofrimento, sim, grande, generalizado, uma incerteza e tudo aquilo que eu não preciso dizer, porque todos nós sentimos, estando em hospital ou não, né?
E aí o primeiro momento era que sofrimento e que coisas negativas estão acontecendo aqui com base nisso tudo, né? No caos, e o que a gente pode fazer com isso. Então, é complicado você falar de emoções positivas e de felicidade no meio de um caos que a gente viveu completamente incerto, num hospital, né, que está sendo diretamente atingido e demandado num momento assim. Então, foi um momento também de a gente olhar, pensar, sedimentar tudo e pensar, ok, o que a gente pode fazer da psicologia positiva nesse momento? Não é falar de felicidade, de bem-estar, né, num contexto onde isso não cabia. Mas, de forma geral, antes de eu falar das ações, assim, o que a gente já percebia era que a gente viveu, como qualquer organização, né, aquele incerto, aquelas decisões que hoje a gente toma para um lado, amanhã conhece outras coisas, já é outra. Então, tudo isso que todos nós vivenciamos nas organizações, vivemos também. Mas o que a gente percebe, não só no Hospital Santa Catarina, mas outras empresas que eu atuo também como consultora e percebi, algumas são clínicas de saúde também, aquelas organizações que elas já tinham o olhar humanizado, essa terra fofa que eu falei antes, né? Elas conseguiram passar com maior fluidez sobre esse primeiro momento de causa, assim. E isso foi muito claro no Hospital Santa Catarina. A gente tinha confusão no sentido de como é que vai ser amanhã, como é que vai ser semana que vem, não, vamos decidir agora, depois a gente vê. Então, lógico que teve enormes desafios, a gente ainda tem desafios, porque estamos em alta, né, nesse momento, mas foi com fluidez, foi com engajamento. A decisão é essa, beleza, vamos todo mundo por aqui. Agora a decisão é essa, beleza, vamos todo mundo por aqui. E as coisas iam fluindo e a gente não tinha grandes pedras além da pandemia. E eu acho que muita organização, além da pandemia, teve que lidar com uma série de problemas organizacionais que ficaram mais evidentes nesse momento, né? Então, é fato que, quando a gente fala de psicologia positiva e pandemia, não dá para fazer psicologia positiva no meio de uma pandemia e achar que isso vai dar resultado e as pessoas vão ficar mais resilientes. Não é assim. Mas todo um preparo, sem querer, que a gente teve, né, de ter o programa por tantos anos, nos deu, sem dúvida, claramente maior resiliência e energia para poder responder a isso tudo. Os líderes percebiam isso claramente nos nossos encontros, enfim. Então, naquele momento, o que a gente fez de pronto, assim, de mais rápido, né? Não dava mais para reunir as pessoas para treinamento, para grupo, para nada, né? Então, a gente passou a fazer, assim, mais sistematicamente e especificamente atendimento psicológico com os colaboradores individualmente. Era um serviço que a gente já tinha, mas aí a gente passou a ter uma psicóloga com um olhar mais clínico, vamos dizer assim, para aquele momento, para atender as demandas individuais. E aí o colaborador ter esse suporte, então ele tinha um atendimento, às vezes mais de um, para poder ter essa continuidade, para dar esse suporte. O que a gente percebeu no hospital? As pessoas buscaram e buscam, não especificamente assim, pandemia, ai que medo, mas o que aconteceu? Bagunçou a vida das pessoas a pandemia. Aqueles problemas que eu já tinha na minha casa, na minha vida, quando veio a pandemia, eu já estava quase, meu copo já estava quase, né? A gota já estava quase explodindo. A pandemia foi a gota que faltava para eu não saber mais o que fazer, para a ansiedade vinha, eu não sei mais o que fazer com meu filho, com meu marido, eu estava me separando e agora no meio da pandemia como é que vai ser? E aí eu preciso de atendimento. Então, isso foi muito importante e ainda é muito importante, né? O nosso momento psicovida, o momento psicovida, ele aconteceu mais especificamente assim, toda semana a gente colocava no nosso sistema, que é o sistema do hospital que todo mundo acessa, técnicas, dicas e orientações que a psicologia positiva poderia colaborar para eles naquele momento. Então, ajudar a trabalhar mindset. Então, a gente não podia reunir as pessoas, mas a gente fez isso através de textos rápidos, breves, e a gente recebeu muito retorno positivo no período, assim, nossa, eu imprimi e levei para minha casa, porque não era para o hospital, era para a vida, né? E aí, assim, você está sentindo isso? Experimenta processar desse jeito, fazer daquela forma. Então, a gente utilizou o que tinha aí da psicologia positiva que pudesse auxiliar naquele momento.
A atuação e o papel das lideranças foi fundamental, ainda é fundamental, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Várias coisas. Comunicação, a transparência na comunicação do líder com a equipe. Então, a todo momento o que é agora? É isso. Amanhã não sei. Amanhã mudou, nós vamos reunir, vamos falar tudo que mudou. Vai acontecer isso? Se eu sei, eu digo. Se eu não sei, então, assim, a transparência foi uma coisa muito evidente e que isso colaborou muito para as pessoas minimizar a ansiedade, né? Que era natural naquele momento. Maior proximidade e acolhimento dos líderes. Então, assim, lógico, a gente passou a focar no grupo, na equipe, no que estava acontecendo no dia a dia. Aquelas decisões, né, estratégicas, planejamentos, indicadores e tal, tantas reuniões que a gente tem dentro da organização, já não tinha mais tantas, né? Então, eu tenho mais tempo também para ficar com o meu colaborador, para olhar para o colaborador, para olhar se ele veio bem hoje ou se ele não veio, como é que está a comunicação não verbal dele hoje, como é que está a energia dele para o trabalho. Eu, como líder, consigo perceber isso melhor e atuar sobre isso. Então, isso aconteceu. E os treinamentos, né, com a liderança, que eles não pararam. A gente já fazia treinamento, então dentro do programa todo a gente tem o grupo de liderança, o grupo de desenvolvimento de liderança positiva, e eles aconteciam presencial, então eles passaram a ser online. Foi a nossa primeira experiência com treinamento online. Eles falaram muito, né? Nossa, como a gente precisa desse momento para trocar as angústias, os líderes poderem falar sobre as angústias, sobre o que eles estavam vivenciando, para que eles pudessem aprender como lidar com aquilo também, que era o que a psicologia positiva estava trazendo e auxiliando. Então, a parte da liderança não parou, continua até hoje. A gente está com temas agora, liderança aí, mindfulness, a importância disso para poder atuar, né? Então, a gente entra em coisas que está pegando nesse momento e que estão sendo muito importantes, né? E a pesquisa de bem-estar com outras ações. Então, depois de passado o tumulto, né, mais ou menos assim, quando a gente estava na primeira onda ainda, a gente fez essas ações e aí depois, no susto, né, então o que a gente consegue fazer? E aí a gente fez, junto com isso, a pesquisa, onde a gente aplicou o PANAS, né, que é essa escala, para a gente entender como é que está esse pessoal agora. E eu sempre brinquei com eles no resultado, né, eu falei, nossa, como fazer uma pesquisa de emoções positivas e negativas no meio de uma pandemia, né? Caraca, que coragem isso, porque nossa expectativa era que, obviamente, a gente ia ter muita emoção negativa ali, e tá tudo bem, porque quando a gente fala de psicologia positiva, eu não tô falando só de felicidade, de alegria, eu preciso dar o espaço para o sofrimento, eu preciso dar o espaço para as reestruturações que as pessoas precisam. Então, vamos olhar para esse sofrimento que tem aí, né? E a gente aplicou o PANAS, e foi muito bacana, assim, ver o resultado dele, do PANAS, e aí de forma... E ele solidifica, de novo, ele deixa mais palpável aquilo que a gente já percebia, que os líderes diziam, nossa, a equipe está resiliente, as coisas estão fluindo. O PANAS veio para mostrar que, de fato, numericamente, a gente pode falar disso, né? Rapidamente, o PANAS, então, ele vai trazer afetos positivos e negativos. Por que ele é uma escala, assim, bacana para a gente trabalhar dentro da PP? Porque, sim, ser mais feliz ou menos feliz depende da frequência e da intensidade com que a gente vivencia afetos positivos e negativos, né? E que os estudos indicam que é possível se tornar mais feliz por meio do aumento de afetos positivos. Então, ele norteia aí, sim, a psicologia positiva. Então, esses aqui são os afetos que são pesquisados dentro da escala. Então, a gente tem aqui em preto os afetos positivos e em vermelho os afetos negativos, tá? Então, na escala, a gente pergunta o quanto a pessoa está sentindo essas coisas no momento atual da vida dela. Se é muito, se é pouco, e aí a gente consegue perceber como é que está esse estado. O que a gente teve, né, como resultado, de forma geral, assim, na nossa equipe? Para surpresa nossa, e quando eu olhei, eu fiquei até arrepiada, assim, fez muito sentido, foi que os índices de frequência dos afetos maiores foram todos os afetos positivos. Então, quando eu pego a minha escala e olho o que teve mais intensidade, o que as pessoas mais estão sentindo, todos eles foram afetos positivos. Não teve nenhum afeto negativo que venceu o positivo.
Eu tive, sim, alguns afetos negativos que ficaram perto do positivo, mas nenhum estava acima. E aquilo foi muito fantástico, né? Por muito fantástico é ótimo, né? Eu adoro supervalorizar, e é muito fantástico mesmo. Porque é a gente poder olhar e ver assim, nossa, que concretização daquilo que a gente vem falando há 3 anos, e as pessoas conseguirem ainda, né? Porque não era a expectativa, era natural que as pessoas tivessem um sofrimento maior, mas elas estavam conseguindo manter isso, foi muito bacana, assim, né? Os menores índices de frequência, então, todos eles foram de afetos negativos, né? Então, quando eu olho, realmente os negativos são os mais baixos, é o que as pessoas estavam sentindo menos. O negativo mais afetado, então, o afeto negativo que ficou mais perto, né, do positivo, foram o vigoroso, e que teve frequência mais baixa do que alta, mas foi o que teve uma frequência um pouquinho maior. E aí sim, né, quando eu falo de vigor, de energia, como é que eu posso falar que profissional, no meio da saúde, naquele momento vai estar com a energia lá em cima? Lógico que ela vai estar sendo afetada, né? E os maiores índices de frequência foram para as características determinado e forte, os afetos determinado e forte. E aí, olha só como é importante a gente ter esses afetos para enfrentamento de uma pandemia dentro de um hospital. Embora eu esteja com a energia baixa, embora eu esteja cansado, eu tenho muito o sentimento, né, o afeto maior é de determinação e de fortaleza. Eu estou com a energia baixa, mas eu me sinto forte para enfrentar esse negócio. Eu estou com a energia baixa, mas eu estou determinado a fazer valer esse negócio. E era realmente o que a gente percebia. No meio do caos, as pessoas estavam determinadas e fortes para enfrentar aquilo, mesmo que cansadas, né? E aí o Panas veio para trazer isso de uma forma muito perfeita com a prática que a gente percebia, né? E o que também foi, não era o esperado e acabou aparecendo, é que o afeto amedrontado, ele teve um índice muito baixo. Então, 8% disse que tinha o sentimento de amedrontado alto, e 92% dizia que não tinha esse sentimento. E olha como também isso é importante no contexto de saúde para eu ter o meu profissional preparado. Então, ele está muito pouco amedrontado, muito determinado e muito forte para enfrentar o momento. E lógico, né, isso não vai acontecer como por encanto, não é uma coisa que vai acontecer de uma hora para outra. Era claro para nós que o nosso caminhar com toda a ciência e com tudo isso colaborou para que a gente pudesse ter isso naquele momento, né? Então, realmente, quando eu comecei a olhar os resultados e comecei a planilhar aquilo, nossa, assim, veio uma coisa de dentro para fora, assim, de emoção, de resultado mesmo, né? De tudo que a gente fez. E aí, junto com o Panas, a gente fez algumas perguntas que a gente elaborou. Essas elaborações dessas perguntas, elas foram feitas em cima de artigos que eu estava lendo no momento, de países que já tinham passado, já estavam passando, já tinham mais resultados, né? A gente não tinha tanto. Sobre, assim, o que é afetado, o que funciona melhor psicologicamente, o que não. Então, eu fui juntando essas coisas e aí coloquei em perguntas para saber o que a gente podia fazer de prático e o que estava sendo afetado pelas pessoas. Então, o que a gente está no nosso momento agora, né, o nosso momento presente é de dar continuidade para as ações, e aí as ações assim de agora, né, depois da pesquisa, trabalhar mais a questão de mindfulness e meditação voltada para a área organizacional, né, então mais a coisa do viver o momento presente, de poder se conectar com o agora, qual é o equilíbrio entre eu planejar o futuro, mas estar no agora também, né? Então, poder trabalhar isso, a gente já está com os líderes e a próxima etapa é com os colaboradores. Treinamento sobre orçamento familiar com os colaboradores, porque o financeiro foi afetado, as famílias perderam os empregos, né? O marido, enfim, então veio essa demanda também por parte dos colaboradores e, de novo, eu entender que quando eu falo de bem-estar, eu falo de um bem-estar geral, eu não falo de estar bem ou não dentro da organização, né? Dicas e atuação do serviço de nutrição junto aos colaboradores. Uma das coisas que apareceu muito foi o quanto eu desloquei na comida a minha ansiedade, o quanto eu engordei, o quanto eu não estou fazendo exercício físico, o quanto isso está afetando a minha saúde, então eu também preciso olhar para isso. Então, o serviço de nutrição tem todo um trabalho
que já fazia e agora com maior robustez, a relação do trabalho da nutrição com a psicologia clínica, quando percebe compulsão ou algo assim mais sério, de encaminhar para a nutrição. Então, esse colaborador passa a ser acompanhado pela psicologia e pela nutricionista. Dicas, né, de questões de alimentares para aumentar a imunidade, para trabalhar com equilíbrio alimentar. Então, são várias coisas aí junto à nutrição. E as campanhas que a gente está preparando para fazer agora, final de ano, início de ano, que tem muito esse olhar assim, ok, se a gente for fazer uma lista de como foi 2020, a gente vai ter uma lista enorme de medos, de ansiedades, de surpresas, de angústias, e elas vêm muito rápido para nós, né? O que eu falo sempre é que neurologicamente falando, né, na questão neuronal, o nosso cérebro, ele é um teflon para as coisas boas, ou seja, as coisas boas elas passam super rápido, elas deslizam e vão embora, mas ela é velcro para as coisas ruins. Então, quando tem o ruim, ele fica. E a gente é assim porque a nossa evolução é assim. Lá nos nossos ancestrais, a gente precisava escanear o perigo o tempo todo, né? Então, é velcro, gruda. A parte boa, ela passa muito rápido. E a ideia é a gente poder ajudar e trabalhar com os colaboradores nesse final, nesse início de ano, assim, o que ficou? O que eu aprendi? O que teve de bom nesse processo todo, né? E eu poder ser capaz de fazer uma lista dessas coisas também, além do meu sofrimento, que eu não posso negar, que eu preciso assimilar, que eu preciso trabalhar, mas o que ficou também de agregador? Que coisas eu descobri sobre mim, sobre as pessoas ao meu redor, que hobbies eu passei a fazer? Muita gente passou a cozinhar, né? No Hospital Santa Catarina não foi diferente, então muitos referenciaram, né, o cozinhar. A gente até quer fazer algumas coisas de saber essas receitas para fazer no restaurante, para o pessoal almoçar algumas receitas do que as pessoas aprenderam em casa. Então, a gente está tentando formas de fazer esse link para brilhar o olho também de coisas boas que aconteceram em 2020, que com certeza tem, né? E aí a gente lutar contra esse teflon que é o nosso cérebro para as coisas boas, né? E para fechar a minha fala, eu gosto muito dessa definição de instituições positivas, é o que a gente usa como base assim no nosso programa dentro do hospital, que ele fala assim, que as instituições positivas servem para elevar e fortalecer as forças de caráter humano, os nossos pontos fortes, mas servem também para refratar e magnificar essas forças em direção da sociedade. Então, quando a gente fala de psicologia positiva, né, e nós que estamos aqui que estudamos e que falamos disso, a gente sempre quer isso para o mundo, né? Quando a gente descobre a psicologia positiva, a gente quer isso atinja o máximo de pessoas. E aí, quando eu falei no começo, né, que eu era funcionária, eu sou funcionária psicóloga organizacional do Hospital Santa Catarina, mas em algum momento eu falei, eu quero mais, eu quero atingir mais gente, e aí comecei a trabalhar como consultora também. É essa ânsia de entender que quando eu trabalho com isso na organização, eu tô com um funcionário, que ele vai aprender técnicas e aprender a enxergar a vida diferente. Quando ele faz isso, ele leva para casa, e aí ele começa a falar sobre isso com o marido. E aí ela começa a falar lá com o seu parceiro dentro de casa sobre isso. Esse parceiro começa a olhar e dizer, verdade, talvez faça sentido a gente olhar não só o que tem de ruim, mas o que tem de bom. E aí ele começa a mudar o mundo dele. E aí ele vai trabalhar numa outra empresa. E lá nessa outra empresa onde ele está, ele vai falar com os colegas dele. E ele vai também fazer a sementinha dele lá. E assim a gente vai refratando tudo isso que é tão bom para o mundo, para a sociedade, e esse é o olhar que a gente tem, né, com todas as ações dentro do hospital, é não ficar ali, não é para o trabalho no hospital, é para a vida, e isso não tem fim, né, a gente quer que atinja o máximo possível sempre. Eu falei que eu ia tentar falar rápido para falar tudo, porque senão eu fico até meia-noite, e aí eu não consegui olhar os comentários, então se vocês tiverem alguma questão, aí pessoal tem os meus contatos da Semer. A Semer tem muito essa base do que eu falei, né, de que eu tô ali para ajudar a plantar, ajudar a semear e ajudar a florescer. Então esse é o objetivo aí na consultoria e com os meus trabalhos, aí tem contato, Insta, e fico à disposição também. Eu gostaria de conhecer mais, Érica, esse programa lá do hospital, ou o programa em si, que não dá tempo de falar aqui, façam contato, a gente marca reunião, conversa agora à distância, a gente faz visita à distância, enfim, eu fico à disposição aí para a gente conversar sobre isso também.
E aí? Joia. Érica, obrigado. Eu quero agradecer muito. Parabéns. Parabéns Obrigada. pelo trabalho bonito, por vocês terem tido esse olhar além da questão de moeda de troca, ou seja, como é que a gente pode contribuir de fato com as pessoas. Muito feliz e inteligente a escolha da escala no momento que a gente está vivendo. Porque, por exemplo, eu poderia usar o PERMA, mas para que eu vou medir realização? Faz sentido medir realização no momento desse? Talvez não, né? Então, muito Exato. legal você ter escolhido concentrar essa energia no aspecto das emoções positivas, os afetos negativos e afetos positivos, né? E como ter trabalhado a mudança de perspectiva a longo prazo contribuiu, né? Então, a gente fica muito feliz de ver um case como esse, de ponta a ponta. Você falou que foram quantas pessoas? Teve gente que perguntou aqui. Quantas pessoas foram? Do quê? Da pesquisa ou do hospital? Da pesquisa, né? Do programa. Da pesquisa, essa última, a gente estava com um número menor de pessoas trabalhando, mas em média eu tenho 80% das pessoas, 85% respondendo sempre, tá? A maioria das pesquisas que a gente faz, assim, tanto do PERMA no começo, do PANAS, 80%, 85% de core. Muito legal, porque te dá uma base estatística, inclusive deve ter Total. até cortes de áreas, de lideranças que eu tenho que pegar e trabalhar melhor. Tem. Então, isso é muito rico mesmo, né? É verdade. Muito rico. Val, Simone. Eu queria só trazer aqui a Andréia já há um tempinho, Érica. Ela que fez essa pergunta do público, né? Que foi atingido, se teve lideranças e colaboradores e qual. Mas ela também tinha feito uma pergunta antes. E aí, André, eu vou ler aqui, mas fica à vontade para abrir seu microfone e interagir aqui com a gente, tá bom? Você quer fazer a pergunta que você fez aqui anteriormente, por favor? Oi, Andréia. Olá, tudo bem? Tudo bem. Posso, assim, de verdade, assim, a gente está passando na empresa, primeiro estamos passando tudo isso que todo mundo está passando, né? O mundo está passando, em termos de saúde mental e tudo mais, né? De um apoio emocional que a gente precisa dar, mas além disso, nós começamos no dia 1º de abril um processo de integração. Nós compramos uma empresa. E aí fazer integrar pessoas, integrar culturas, tudo virtualmente, uau, tem sido um grande desafio, né? E criar confiança nesses times, que é bastante complicado. Então, isso obviamente abala, né? Abala a preocupação. Então, tem toda essa preocupação que o mundo está vivendo e eles têm preocupação assim, será que meu chefe novo, a empresa que comprou, enfim. Então, eu tô escutando muito, né, sobre ideias, né? Eu preciso me inspirar, eu preciso realmente buscar opções bacanas. Obviamente, eu vou ter que ver a que mais funciona lá para a gente, mas a gente quer mesmo apoio. A gente tem focado também na liderança, né? A gente tem feito um trabalho muito forte com a liderança, sobre empatia, sobre vulnerabilidade. Então, a gente está falando muito disso com eles, né? De grupos falando sobre isso, e tem sido ótimo. Realmente, quando eles podem falar sobre, botar para fora, tem sido realmente ótimo. Então, achei muito legal. Eu tinha perguntado um pouquinho sobre, primeiro sobre essa, eu não conheço nada de psicologia positiva, né? Vou até estudar mais, né? Porque eu vi a escala que você usou, me pareceu bastante interessante, mas vou estudar mais para ver se é uma opção para a gente. E estava querendo entender um pouquinho, né, sobre qual é o tamanho, por exemplo, quantas pessoas você tem lá dentro, né? Ah, tá. Porque só para eu poder, isso cabe no nosso contexto ali, né? Legal. No hospital, a gente tem mais ou menos 1.000 colaboradores. E essa tua pergunta, linkado com o que tu traz, é importante, assim, como é que a gente participou a gente ganhou um prêmio aqui de Blumenau, do Gustav Salinger, e foi muito bacana, assim, porque, enfim, teve várias perguntas e várias coisas, e uma delas que foi importante é assim: você tem 1.000 colaboradores, como é que você conseguiu atingir 1.000 colaboradores, né, num programa, e aí, por isso, a robustez dele. Então, assim, quando a gente fala de ações, a gente fez ações assim de treinamento, de palestra, até para sintonizar as pessoas em todo o contexto da psicologia positiva, pelo menos o básico, né? Não só para o líder, mas para o colaborador. Mas a gente fez muitas ações de campanhas, assim, não coisas que eles tinham que sair do setor para estar numa sala, porque eu estou falando de 1.000 pessoas, é uma logística enorme, né? Eu não tenho tanta gente assim para poder atender também
Então, assim, a gente fez várias campanhas. Então, uma das coisas que a gente fez, por exemplo, foi pegar um calendário, e aí a gente pegou, se você for pegar calendário hoje em dia, né, todo dia é dia de alguma coisa, né? Então, assim, tem data comemorativa de tudo, de coisa que a gente nem imagina. E eu falei, eu vou aproveitar esse negócio. Então, pegando o PERMA, né, então aquelas questões que é a minha referência no meu programa, eu fui vendo que comemorações fazem sentido dentro do PERMA e eu vou fazer ações em cima disso. Então, praticamente todo mês eu tinha uma data comemorativa que eu fazia ações voltadas para isso. Então, lá no Dia da Gratidão, a gente fez ação de gratidão, colocou bilhetinhos em vários lugares, explicou para as pessoas como que elas participavam, elas faziam bilhetinhos de gratidão, a gente recolhia, entregava, era meio correio elegante, assim, né? A gente teve ação de Dia dos Namorados, porque a gente está falando de relações positivas, então a gente fez sorteio, o pessoal colocou fotos, então assim, tem ações que foram mais robustas, né, que a gente precisou tirar as pessoas, fazer treinamento, falar de técnicas para ajudar, mas outras ações que foram mais assim, o que a gente pode criar nesse negócio aqui para ir trabalhando clima organizacional cada vez melhor, para ir fortalecendo confiança, né? Eu confio em quem eu conheço e no que eu conheço, né? Como é que eu vou confiar no desconhecido? Não sei. Então, quando você fomenta essas ações, né, de interação de alguma forma, você vai trabalhando com isso também. Que são coisas que na pandemia ficam mais limitadas e mais desafiadoras, sem dúvida, né? Então, o que dá para fazer agora? Então, é um momento mais desafiador, sem dúvida. Mas é você entender que é possível, mesmo num contexto maior, criar, né, alternativas e possibilidades, assim. Perfeito. Obrigada. Imagina. Valeu, Andréia. Bom, acho que a Ana também tem mais uma pergunta aqui, tá, Érica? Tá. Ana Maria, se você também quiser abrir o microfone, complementar, mas ela pôs, né? Acho que você já comentou, mas acho que vale reforçar. Ela põe: a felicidade é uma jornada de desenvolvimento. Como você trabalhou esse conceito para o convencimento do board, né? Você falou um pouquinho, mas se a Ana quiser também se colocar, fica à vontade. Então, a gente falou no começo, né? Teve muito a ver com embasar a ciência, os resultados e mostrar a seriedade das ações, né? Que não era mais uma ação legal ou bonita, eram ações que iam gerar, assim, o resultado, trabalhar com o resultado também de produtividade e de financeiro que a organização precisa para sobreviver, sim. E aí tem várias pesquisas, vários artigos, né? E aí é o nosso papel de estudar, de conhecer mesmo, para poder dar essa credibilidade e deixar palpável a viabilidade e o resultado que esse trabalho gera, né? Acho que tem uma coisa importante que eu me lembrei, assim, o programa, ele, em termos financeiros de investimento, nossa, foi muito pouco, né? A gente fez muita coisa, tudo a gente desenvolveu dentro de casa, né? Então, essas ações, as ações, Érica, era custo com um papelzinho, era custo com uma decoração em algum espaço, né? É lógico, que custo teve da minha formação em várias coisas para poder abarcar tudo que contempla, né? Então, hoje, assim, é difícil você ter aqui, né, na região, por exemplo, um profissional que possa vir falar e dar treinamento. Então, a gente foi treinando tudo dentro de casa. Eu passei 2 anos estudando antes para poder implementar. E aí foi custo de treinamento. Alguns eu paguei do meu bolso, do meu interesse. Alguns a instituição auxiliou com uma parte, mas era tudo em São Paulo, Rio, então tem deslocamento. Então, se teve muito investimento em formação e em educação. Mas nas ações em si, não teve grandes investimentos, assim, foi muito interno, né? Produção nossa. Excelente, viu? Eu gostei demais. É a Ana que está falando. Oi, Ana. Parabéns. Oi, Miguel. Miguel é o meu parceiro, meu brother. Muito obrigada, Miguel, por me proporcionar uma noite tão incrível com a Érica, uma estudiosa. Eu estou estudando esse tema desde 2007 também, Miguel sabe, a gente, né, também é practitioner do Mapa de Talento. E eu fiquei encantada de você ter escolhido o PERMA,
porque efetivamente, né, a gente precisa, quando a gente fala de instituições positivas, é claro que esse acrônimo de Martin Seligman vem na cabeça na hora. A gente, né, a gente pensa nele e você focou tudo em cima do PERMA. Isso foi maravilhoso. Foi maravilhoso, porque até as comemorações que vocês fizeram ou fazem precisa ter sentido com o conceito. Então, quero até que você saiba que eu quero conversar mais a respeito disso. Se você me com der certeza. Eu vou adorar. Vou adorar. Eu agora estou com Covid, né? Mas tudo bem, já passou. Ai, que bom, pelo menos. Eu e minha família, eu, minha filha e meu marido. Tá difícil de se livrar, né? Tá todo mundo ao redor, né? Pegando aí. Vamos na fé que vai ficar tudo bem no final, né? Exatamente, exatamente. Mas cuida, Ana. Eu não podia perder, viu, Miguel? Eu agradeço profundamente ter me colocado um ser tão digno, tão especial, tão lindo na minha frente pela minha noite aí de Covid. Ai, que presente a tua fala, Ana, que presente para mim. Obrigada, mil vezes obrigada, assim. É com muito amor que a gente faz isso, né? E tem muita coisa que eu faço e que quando eu escuto o retorno das pessoas, eu falo, as pessoas me escutam muito falar a frase: isso não tem dinheiro que pague, isso não tem dinheiro que pague, e isso que eu ouvi agora não tem dinheiro que pague. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu acho, e essa tua fala do PERMA, acho bem bacana, porque para mim, para a Érica, que quer fazer algo científico dentro de um formato que eu consiga, né, levantar, foi muito importante eu realmente me apegar ao PERMA. E eu acho que isso também é o que faz o sucesso, né? Que é assim, eu garantir que eu não vou fazer de novo, não vou fazer uma ação porque ela é uma ação bonita, eu vou fazer uma ação porque ela vai ser super legal, mas ela está dentro do meu propósito. Então, é importante ter esse norte para não virar autoajuda, para não virar, né, só ação legal. Então, é verdade, assim, foi Eu amei te conhecer e agradeço profundamente ao Miguel e vou pedir você emprestado num projeto de Madrid. Isso que eu ia te dizer, eu aguardo o teu contato comigo, a gente senta para conversar mais de pertinho. Claro, será um prazer e uma honra. Obrigada, viu, Miguel? Mesmo. Obrigada a Imagina, todos. é um prazer. Parceiros teus aí, Miguel, que eu também quero conhecer uma hora. Não, esse ano teve uma tônica muito interessante de conhecer, e a razão da gente fazer todo esse encontro e brindar com a tua apresentação brilhante, Érica, né? E esse grau de entrega, eu acho que esse é um critério, questão da entrega, né? Todo mundo que está aqui, a Simone, eu, a Val, a Ana, a gente batalha nisso porque a gente acredita nisso, a gente sabe do impacto disso para as pessoas. Não é só, isso aqui é uma oportunidade de negócio, é uma oportunidade de fazer. Já tem um impacto na qualidade de vida das pessoas. E a gente sabe que não dá mais para trabalhar do jeito que a gente vem levando, não é mais sustentável trabalhar da maneira que a gente está trabalhando hoje. Não tem. Eu acho que toda essa situação adversa reforça isso. Então, para mim, por mais que é um momento triste da humanidade, é um momento feliz ao saber que tem muita gente que está buscando a mesma coisa, que está fazendo isso de forma séria, que escolheu a que dimensão que a gente vai medir, como é que a gente vai medir, como é que a gente faz isso com critério científico, mas com muito bom humor, vamos fazer correr elegante, vai ser correr elegante. Então, a gente tem visto isso ao longo do processo e está muito contente com o resultado da apresentação e muito feliz com a escolha dos convidados, né? E como as coisas têm acontecido, né? Então, nesse ponto, a gente acha que o terreno está super fértil para fazer um monte de coisa diferente. E o mais legal é o seguinte, que isso aqui é uma ciência que está em constante evolução, né? Então, a gente estuda e continua estudando e segue estudando e sai uma escala nova, sai um artigo novo, sai uma dimensão nova a ser medida, a gente segue com isso.
Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer muito, Ana, fica bem, hein? A gente tem muita coisa para fazer junto ainda, hein? Se cuida. E Pode deixar que eu vou me cuidar, sim. é uma ordem. Obrigada, Miguel. Então tá bom, era isso que a gente tinha para dizer. Eu quero saber se tem mais alguém que quer se manifestar. Eu acho que a gente tem mais uns minutinhos aí. Se deixar, a gente fica falando a noite inteira aqui. Nossa, super de boa. A gente está pegando aqui a Érica bastante tempão. Érica, só está vindo elogios aqui, né? Que coisa mais maravilhosa. E é merecido, né? E é merecido porque é autêntico, né? Então, se é o teu livro, A Felicidade Autêntica, porque você é uma pessoa autêntica. E isso você deixa muito claro na tua fala, mas isso você deixa muito claro na tua ação, né? Como o Miguel trouxe. Então, a gente, assim, honra muito a tua presença, a gente honra muito o teu trabalho, que para nós, aqui, eu quero também dizer, né, para todo mundo, que essa comunidade, enfim, a gente se juntou para fortalecer muito esse movimento no Brasil, né? Lá fora as empresas já sacaram, estão indo talvez até um pouco mais rápido, e aqui a gente fala que nós somos caçadores de bons exemplos, né? E já disse isso, mas vamos dizer novamente aqui, você é um dos nossos cases com muito carinho, né? Então, obrigada por você estar fazendo isso acontecer aqui no nosso Brasil, né? E lógico, e num segmento que tanto também necessita, né? Então, de coração aqui, obrigada por sua autenticidade, né? Obrigada. Gente, foi maravilhoso. De novo, eu ficaria muitas horas aqui falando. O olho brilha e brilha de verdade, né? Então, eu queria reiterar a minha disponibilidade aí das trocas. Eu acho que eu só aprendo, né? Enquanto a gente fala, a gente vai pensando nas perguntas e trocando. Então, a gente só vai crescer e fazer mais coisa bonita por aí, de resultado juntos, né? Então, fico à disposição para a gente conversar, para a gente fazer uma nova live em algum outro dia, enfim. Foi maravilhoso. Obrigada mesmo, de coração. Foi muito bom. Ano que vem tem mais, não tem problema. É isso aí. A gente já tem até lista de espera aí, vai acontecer. Isso aí. Bom, para todos que estão aqui, eu já quero desejar um ótimo final de ano. Vocês aproveitem o sentimento que a gente está tendo agora, essa de emoção positiva, e que isso se espalhe para o restante do âmbito, não só para o aspecto de pesquisa, que vocês se cuidem, estejam bem, e agora oficialmente agradecer a Val, a Simone, por toda essa jornada que a gente tem construído até agora, e é a primeira de muitas, e agradecer a todo mundo que participou. Então, é um prazer enorme contar com vocês. Tamo junto, tá bom? Um ótimo final de ano e se cuidem muito, por favor. Isso aí. Gente, obrigada, parabéns por todos os encontros. E vamos se cuidar. E aí a gente vai sair mais fortalecido disso tudo. Beijão no coração de vocês. Imagina! Beijo. A gente sai muito nutrida, viu? Obrigada. Que bom, isso aí. Tchau. Beijão. Beijo. Tchau.